Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos à meditação dessa noite e eu gostaria de abrir a palavra na carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 13, onde relata: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Um certo dia eu visitei o Lixão de Niterói. Ele fica ali no Morro do Céu. É uma estrada íngreme e interessante que a gente sempre encontra um caminhão de lixo ali no meio do caminho, né? Muito pesado, né? Caminhando, né? Bem lentamente e cria um congestionamento, um pequeno congestionamento. E em razão do cheiro que é exalado ali naquele ambiente, né, os carros que ficam atrás ficam tensos, né, os motoristas ficam estressados, querendo a todo custo ultrapassar aquele caminhão, para fugir do cheiro, né? E tem uma pista que desce e é contramão, e os carros vêm numa velocidade muito grande, então fica um momento de indefinição muito grande. Permanecer atrás do caminhão, exalando aquele cheiro e fugindo do perigo de uma má ultrapassagem, ou então se arriscando para ser poupado do cheiro, né? Como a minha intenção era ir ao lixão, eu simplesmente levantei o vidro do carro e acompanhei o caminhão. E me conduziu até lá, né? E chegando lá, saí do carro e, logicamente, o cheiro ele potencializou. Quando eu saí do carro, a primeira pergunta que veio à minha cabeça foi me dirigir a uma pessoa e perguntei a ele: como é que vocês aguentam esse cheiro? E a resposta foi: você se acostuma. A gente, com o tempo, não sente mais nada. E ele respondeu isso bebendo um café e comendo um pão com manteiga. Eu simplesmente tive que colocar a camiseta sobre o nariz para aguentar o cheiro, que era um cheiro muito desagradável. E, terminada a visita, fui embora. Nos meus pensamentos, né, na minha reflexão, né, comecei a refletir a respeito do pecado, dos efeitos do pecado na vida do cristão, né? Que aquele que pratica, né, pecado, tornando ele um hábito na sua vida, ele vai reproduzir o mesmo fenômeno que aquele ambiente do lixão. Apesar de estar ali te fazendo mal, aquele cheiro não produzia mais efeito nas pessoas que estavam ali. E da mesma forma, o pecado, quando ele está em nós e se torna um hábito em nossa vida, ele já não produz mais efeito de culpa no nosso coração. É como se a gente não sentisse mais o cheiro. Mas vamos pensar numa coisa, né? Assim como aqueles gases tóxicos, né, do lixão, eles são nocivos porque contêm agentes químicos, orgânicos, impurezas que são lançadas, né, no ambiente e sendo inaladas pelas pessoas, uma hora vai trazer dano ao nosso organismo. Com o pecado é a mesma coisa. Você, quando se habitua com ele, ele vai produzindo um mal em seu espírito a conta-gotas, que você não sente, e é crescente no coração, tirando a intimidade e a sua comunhão com Deus e te afastando dele, né? Você passa a não sentir mais a ausência de Deus, porque o seu discernimento ele já está comprometido, está contaminado e não diferencia mais o bem do mal. Uma coisa é certa na palavra de Deus que aprendemos: Deus não tolera o pecado. O olhar de Deus para o pecado é um olhar de reprovação, diferente dos homens, diferente de nós. E aí queria trazer um exemplo como pai, um pai que tem um filho cheio de maus hábitos, cheio de hábitos ruins, um filho que mente, que difama, que é arrogante, trata os outros mal, ele é perverso, xinga, tem vários vícios. E depois de um determinado tempo você acaba se desgastando e tolerando aquele comportamento. E quando questionado, você responde: ele é assim mesmo. E eu amo o meu filho do jeito que ele é. Não tem mais jeito. Deus não é assim. Deus, ele reprova o pecado. E ele traçou um caminho de justiça para a humanidade na sua criação.
E se desviarmos desse caminho, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos repreender. E a sua palavra diz que Ele corrige a quem ama e açoita ao filho, a quem quer bem, que recebe bem. E Ele vai nos orientar a fazer isso mesmo no nosso plano terreno. Diz que o pai que não faz o uso da vara, ele odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo o castiga. Está lá em Provérbios 13, versículo 24. Então, como bom pai, Deus sabe que o pecado gera dor e morte, e Ele quer que tenhamos vida em abundância. Então, como resolver isso? Como é que eu trago uma solução para isso, já que eu sou pecador e errante? A palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na realidade, nós não resolvemos nada, nós não temos capacidade nenhuma para superar essa questão. Quem resolve é Deus através do seu Filho unigênito. Ele transfere o homem da morte para a vida, pela sua graça e pela sua misericórdia. O olhar de Deus agora para a humanidade, dentro desse esgoto, dentro desse lamaçal, Ele está sob o filtro da cruz, do sangue do seu Filho. Então, nós temos agora que olhar essa graça que nos alcançou e contemplar essa obra de salvação, propondo uma vida de santidade para nós, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos tirou do lixão para nos dar uma vida pura. Temos que exercer em nós todo esforço para não voltar às velhas práticas, ao engano do pecado, que desagradam a Deus ao custo do seu Filho. Ele nos tirou da morte, Ele nos tirou da podridão e nos lavou, nos deu vestes limpas e nos selou com o Espírito Santo que nos santifica, nos dando o bom cheiro do Evangelho, o bom cheiro de Cristo. Que a busca dessa santidade, sim, seja o hábito em nossa vida, seja aquilo que todos um dia venhamos a propor a nós mesmos. Que a sua vida seja uma bênção na mão de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.